Nós já estamos aqui no palco, né, dessa grande decisão, vamos chamar assim, que é uma decisão, né? Os últimos retoques no gramado estão sendo feitos, o gramado está um tapete. Hoje não tem como reclamar, dizer que a bola não rolou legal, que o gramado atrapalhou. O problema é o seguinte, é que é uma verdadeira decisão. Você falou que eu já fiz várias decisões, inclusive ao seu lado. Fizemos vários jogos decisivos aqui. Estou lembrado acho que não foi de boa lembrança para muitos são paulinos, né? Fluminense, São Paulo, Libertadores da América, foi um jogão de bola aqui e muitas outras finais, decisões. Essa vai ser mais uma. O Cadinho aqui da administração do Maracanã acabou de me passar, como você informou, vai estar lotado o Maracanã. 55 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Ainda pode ser que deve ultrapassar 60 mil torcedores esta noite, 9h30, jogo válido pela quinta rodada do Grupo C da Libertadores da América. Você falou que cheiro que eu estou sentindo. Estou sentindo um cheiro de tensão no ar. É assim que vai chegar a torcida rubro-negra aqui. Por quê? O Flamengo há muito tempo não se via numa situação assim tão complicada como essa em Libertadores da América. Basta dizer que se o Flamengo perder hoje, uma rodada antes da última, estará eliminado da Libertadores da América. Então, a situação, o cheiro é esse, de tensão, de pressão. A torcida do Flamengo vem animada para o Maracanã, esperando uma grande vitória, mas está preocupada porque o Flamengo não faz uma grande campanha na Libertadores da América. No grupo C, o Central Córdoba é o líder com 11 pontos ganhos, venceu ontem, fora de casa, o Deportivo Táchira, que é uma carne assada, né? Por 2-1, o Táchira tem 0 ponto ganho em 5 jogos, perdeu os 5. A LDU, que é muito experiente, já foi campeã da Libertadores da América aqui no Maracanã, diante do grande rival do Flamengo, o Fluminense. Está em segundo com 8 pontos ganhos e um saldo positivo de 3 gols. Aí vem o Flamengo com 3 pontos a menos, 5 pontos ganhos e um saldo 0. O Flamengo tem 4 jogos na Libertadores da América, uma vitória, 2 empates e uma derrota, 41% de aproveitamento. Isso vale dizer que o Flamengo, se perder, como eu já disse, estará eliminado. Se empatar, ficará numa situação, mesmo assim, difícil, dependendo de resultados da última rodada. Ele vai vencer, com toda certeza, o Deportivo Táchira, vai golear, provavelmente, mas vai ficar dependendo de um tropeço da LDU. A LDU vai jogar em casa na última rodada com o Central Córdoba e aí teria que perder em casa para o Central Córdoba. Por isso que é muito importante hoje a vitória do Flamengo. E se o Flamengo vencer hoje por 2 gols de diferença, ele ultrapassa a LDU na tabela de classificação, e aí vai depender apenas do saldo de gols, de vencer o último jogo, vencendo bem, vai estar classificado para as oitavas de final, mata-mata da Libertadores da América. Então, dever de casa do Flamengo hoje, ganhar por 2-0, 3-1, 4-2 e assim por diante. O técnico Felipe Luiz terá a volta do lateral direito Wesley, que foi poupado contra o Bahia, jogou o Varela, mas hoje volta o titular, jogador de seleção, o Wesley. Mas tem desfalques. Os 2 volantes que jogariam, o titular Eric Pulgar e o reserva imediato Alan, estão com a mesma contusão, lesão muscular na coxa direita. Quem deve começar jogando é o menino da base, Everton Araújo, que sempre que tem entrado tem dado conta do recado. Outro desfalque é o Plata, lesionado com edema ósseo no joelho direito. Só deverá voltar no Super Mundial de clubes. E a provável escalação do Flamengo, com algumas dúvidas ainda, deve ser essa aqui. Rossi no gol, Wesley no lugar do Varela, voltando, a zaga de área com o Léo Ortiz garantido, e uma dúvida, Léo Pereira ou Danilo. Muita gente prefere o Danilo, achando que ele já deveria ser titular, e o Alexandro na lateral esquerda. Meio de campo, Everton Araújo, no lugar do Pulgar e do Alan. O De La Cruz está voltando de suspensão contra o Bahia. Ele cumpriu suspensão e ficou de fora, agora volta. O Gerson e a Arrascaeta completando o meio de campo. E na frente, 2 dúvidas. Michael ou Juninho e Bruno Henrique ou Pedro. Pedro deve permanecer no banco, está voltando aos poucos. Então, mais provável que o Bruno Henrique comece jogando e ficaria uma dúvida, Michael ou Juninho. Então é esse o quadro aqui, tensão. A torcida do Flamengo vai lotar o estádio, empurrar esse time, mas a LDU é um time muito experiente. Para ela jogar em casa ou jogar fora de casa não tem diferença nenhuma, Pirral. Boa, Cícero. Fica por aí que eu vou devolver daqui a pouquinho a sua provocação, viu? Você lembrou desse jogo Fluminense e São Paulo em 2008 e espera que não, já vem o troco. Vocês estavam juntos lá? Estávamos juntos. Então, por isso que ele lembrou. Em caminhos opostos. Agora vem cá, ele falou uma expressão deliciosa. Carne assada é muito legal, não é não? É muito gostoso e como expressão é muito legal. Você prefere carne assada ou mamão com açúcar?
Carne assada é bom. Eu prefiro uma carninha... Como expressão. Uma carninha assada. Uma carninha assada? Mamão com açúcar tem A seu LDU valor. tá longe de ser uma carne assada, né? Não. Opa! LDU é carne de pescoço. Boa. Aí, garoto. Carne que engasga se não tiver cuidado. É uma carne vitaminada, né? Vitamina Sanches. Vitamina Sanches. Técnico rodado também, um técnico cascudo. E se a gente analisar a campanha do Flamengo, só resultado, o único que saiu fora da curva foi a derrota para o Central Córdoba no Maracanã. Porque empatar com a LDU na altitude de Quito é ok, é aceitável. Ganhou fora do Táchira. Tinha que ter ganho do Córdoba lá. Eu ia falar isso, Mas- Plirra. mas- O Flamengo O tinha. Flamengo, pelo mas pra compensa- poderio que tem? Não, mas para compensar. Mas analisando a tabela, Sim, seria ok empatar lá se tivesse ganhado no Maracanã. Mas não tem o C nesse caso. Então, Perdeu em casa, tinha que ter devolvido. pois aí, teve Do condição mesmo para jeito isso. que eu vou devolver a provocação pro Cícero daqui a pouco. Teve condição para isso, mas de resultado, para mim, na minha visão, é o único resultado fora da curva. Agora, de desempenho, o Flamengo ainda não teve uma boa atuação na Libertadores. Nenhuma. Uma atuação regular, uma atuação em que foi superior, em que mereceu a vitória com sobras. Nem contra o Táchira. O Táchira contra o Flamengo finalizou muito e merecia até um empate pelo que produziu. Então o Flamengo hoje, além de uma boa atuação, deve uma atuação de gala, uma atuação ali parecida com a que teve contra o Corinthians, de imposição, de gols, de efetividade. Então, para tirar essa pressão, porque, de fato, ser eliminado da Libertadores de forma antecipada vai pesar muito no trabalho, no clima, no ambiente para o Felipe Luiz. Então, hoje, a mobilização é para isso, não só por uma vitória, mas por um jogo de convencimento e de entrar de vez na Libertadores. Johnny, existe um Flamengo no Campeonato Brasileiro, embora também dê suas rateadas no Brasileiro, mas em quantidade muito menor, e um Flamengo na Copa Libertadores. Inclusive, falando do setor ofensivo, onde talvez o poderio do Flamengo seja ainda mais desproporcional em relação aos adversários. Olha lá, gols na Libertadores, 4 jogos, 0,75 por partida. Nos outros campeonatos, Brasileiro e Copa do Brasil, são 2 gols. 2 por gols. jogo. Teve o Botafogo da Paraíba, né? Sim. Finalizações, 11,5 na Libertadores, 15,2 nos outros. Isso talvez explique pelo menos uma parte da quantidade menor de gols na competição mais importante que o Flamengo disputa a Libertadores. Finalizações certas, 3,5 na Libertadores, 6 nos outros, 6,1. Grandes chances, 2,5 na Libertadores, 4,7 nos outros. Significa que na Libertadores o que pesa, o buraco mais embaixo, está justamente nos adversários, se bem que não é dos grupos também mais complexos, né? Eu acredito que sim, Plirras, mas ao mesmo tempo que no Brasileirão, quando o Flamengo joga fora de casa, ele tem tido boas atuações. Tudo bem que normalmente as goleadas ocorrem no Maracanã, como foi contra o Juventude, como foi contra o Corinthians, mas no Maracanã o Flamengo perdeu pro Central Córdoba, né? Então a gente tem que lembrar disso. Eu acho que é muito mais de como o adversário na Libertadores sabe jogar a competição, dificulta o jogo, amarra o jogo, a quantidade de finalizações. Não é só o gol. É pouca finalização, pouco poderio ofensivo para um time que tem atacantes, tem o setor ofensivo ali, talvez o mais recheado do futebol brasileiro. Tudo bem, o Pedro voltou recentemente, não estava no começo da Libertadores e etc. Para mim hoje, Plirra, sinceramente, eu largaria com o Pedro titular. Mas ele vai largar. Tem que largar. O Bruno Henrique não vive um ele bom cai fora da momento. Libertadores com o Pedro. E o Danilo na zaga também. Até para poupar um pouco o Léo Pedro. E são caras assim que ajudam a acelerar o jogo, a rodar a bola com mais qualidade e numa LDU que vai dar pouco espaço, vai jogar certamente vai jogar com linhas bem baixas, vai para sustentar o empate, que é um excelente negócio para a equipe equatoriana, e isso influencia demais. E eu também largaria com o Pedro, mesmo que tem condição não para jogar o jogo inteiro, então conta no primeiro tempo. Acho que esse é o tipo de situação para você. Esse jogo que é o jogo de exemplo de um grande futebol do Flamengo contra o Corinthians, coisa de menos de 20 dias atrás, menos de 3 semanas atrás, o Pedro não jogou os 90, ele sai no segundo tempo, mas ele começa e joga bem o tempo todo que esteve em campo. E também até pensando nesse cenário de ter uma defesa bem forte, talvez você não vai ter muito espaço para atacar. E você tendo o Pedro dentro da área, para um cara que pode jogar de costas, fazer o pivô, ter bola aérea, eu acho que também seria interessante pensando no que o jogo vai oferecer. Mas até pegando o que o Breiler falou e o Cícero trouxe da questão que o cheiro é muito mais de tensão, porque a gente está falando do Flamengo
quando começou na Libertadores, e para mim é ainda um dos principais favoritos. Se você colocar uma lista pontue 3 favoritos, o Flamengo vai estar na relação de todo Flamengo, mundo. Palmeiras e quem mais? Botafogo acordou, hein? O Botafogo acho que Botafogo acordou, hein? entraria nessa competição. Acho que São Paulo. Não. Assim, eu acho que Racing e River podem entrar nessa. Racing vacilou 2 vezes já acho que também. o terceiro... Atlético Nacional chama atenção também. Eu acho que o a gente vai falar terceiro daqui a posto está pouco. bem aberto, mas para mim, Flamengo e Palmeiras são claramente equipes que estão entre as favoritas. E aí você olhar o Flamengo estar nessa situação e mais do que a pontuação de olhar o resultado que poderia ter sido diferente, é o desempenho. Sim. O desempenho muito abaixo dentro do esperado pro Flamengo, considerando a força do elenco. Poderia ter, de repente, perdido pro Central. Lógico, não seria positivo pro Central Córdoba, mas assim, as atuações, você não fala nenhum jogo encantador do Flamengo nessa Flamengo Libertadores. poderia ter perdido os 2 jogos pro Central. Exatamente. Então, como perdeu aqui E e lá. contra o Tátira tomou a bola na trave na última bola. então a gente fala de um Se Flamengo... entra ali... Não, esquece, tava A gente eliminado. fala de um Flamengo favorito muito mais pautado no que a gente viu nas competições nacionais, no brasileiro, e na perspectiva do que esse time pode jogar e já jogou. Mas na Libertadores, ele ainda não se materializou. A gente falou das lives aqui, na última live pós-jogo entre Central Córdoba e Flamengo, quando o jogo foi lá, o Marcos Almeida, que trabalha aqui na ESPN, flamenguista doente, ele fala que essa questão do Flamengo nos jogos internacionais não vem só nessa Libertadores, né? O Flamengo tem perdido oportunidades preciosas nas últimas 2 edições. Eliminado por Peñarol e Olímpia. Times muito piores. E perdendo para Alcas, né? Então, Exato. precisa entender o que está acontecendo para perder ponto para Central Córdoba. Cicerão, e etc. tua sensibilidade de novo, como é que você como é que você está observando a reação do Felipe Luiz a esse primeiro período um pouquinho mais turbulento no comando técnico de um time profissional e justo do time onde a pressão é maior? Acho que Flamengo e Corinthians são os times que, na turbulência, o avião sacode mesmo para valer. O Felipe, na última entrevista coletiva, eu percebi, olha que eu amo o Felipe de paixão, acho um baita cara, além de ter sido um excepcional jogador, promete ser um técnico proporcionalmente também capaz, mas na última coletiva no final de semana já deu umas respostas mais ríspidas, foi até irônico em alguns momentos. Como é que você acha que o Felipe está reagindo a esse primeiro momento um pouquinho não, né? Pode ficar muito mais difícil, mas um momento não tão linear, que ele não estava acostumado desde que assumiu o elenco principal do Flamengo, já conquistando Copa do Brasil e Campeonato Estadual? Olha, Plihal, ele está sentindo agora como treinador o que ele já sentia como jogador. Né? Como jogador, ele sabe que a pressão é muito grande. Quando o Flamengo não ganha 2, 3 jogos, faz mais atuações com esse elenco caríssimo que tem, com uma qualidade muito grande, vem a pressão da torcida. A torcida do Flamengo não perdoa, é igual a do Corinthians, são as 2 torcidas que mais cobram, né? Então ele já conhecia esse lado como jogador, mas está conhecendo agora como treinador, que é uma experiência nova para ele. Ele, quando assumiu, veio da base, ganhou todos os títulos na base do Flamengo, que serviu como um aprendizado, né? Uma universidade, vamos dizer assim, colégio, universidade. Agora, ele está fazendo a pós-graduação, e nessa pós-graduação não pode ter falhas.